Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Museus e Companhia, um programa dedicado ao património em geral e especialmente aos museus, divulgando as suas coleções e atividades. Convidamos semanalmente os ouvintes a conhecer os segredos dos bastidores dos museus e, sobretudo, as pessoas que neles trabalham. Hoje estaremos à conversa com Cidália Botas, coordenadora do Museu Municipal de Pombal, que dispõe de dois interessantes e importantes núcleos que devemos todos visitar: o Museu Marquês de Pombal e o Museu de Arte Popular Portuguesa. Vamos viajar na próxima hora até ao nosso concelho vizinho, que é Pombal, e descobrir as coleções destes museus e, sobretudo, as suas dinâmicas que os tornaram famosos. O meu nome é Gonçalo Cardoso e já sabem, às segundas-feiras, a partir das 13 e depois aos sábados pelas 18, teremos a reposição do programa Museus e Companhia. Até já. Olá, Cidália Botas, bem-vinda a este programa e à ABC Portugal e obrigado por estares aqui connosco. Olá, Gonçalo, eu é que agradeço, em meu nome pessoal, o convite que me foi dirigido e em nome do município de Pombal, nosso muito obrigada por nos permitirem vir aqui e estar convosco e permitiram-nos a partir daqui divulgar os nossos museus. Muito obrigada. Obrigado, nós é que agradecemos também e fizeste uma boa viagem, apesar da chuva. Hoje, aguaceiros fortes. É verdade, apanhei bastante chuva, mas fiz uma excelente viagem, uma viagem também um bocadinho nostálgica, porque aproveitei para vir para Orem pelo caminho que fazia diariamente quando trabalhava em Tomar. Em Tomar, atravessavas aqui a Avenida Dom Álvares Pereira, com muitos semáforos. Exatamente, mas isto permitiu-me vir recordando alguns dos bons momentos que passei muitas vezes nestas viagens e aquilo que fui passando. Fiz uma excelente viagem. Obrigada. Muito bem, ótimas recordações, sim senhora. Então, Cidália, começamos a falar um pouco primeiro de ti. És natural de... Eu sou natural, eu nasci em França, mas com 9 meses apenas vim viver para Portugal. Portanto, pouco tempo em França. Muito pouco tempo em França. Vim com 9 meses apenas para a casa dos meus avós, onde vivi até quase aos 16 anos, numa pequenina aldeia próxima de Pombal, em Valdeira, um lugar onde fui bastante feliz, onde tive a sorte de ter uma infância extremamente feliz. No campo, no mundo rural? No campo, no mundo rural, sentada muitas vezes nas grades das vacas que andavam a gradar as terras e de uma forma a mexer o milho nas eiras, de uma forma muito feliz. Muito bem, isso depois, lá está, serve-te para a atualidade e para o teu trabalho nos museus, que já vamos falar a seguir. Portanto, e aqui falamos um pouco também da realidade muito semelhante nos nossos concelhos de Orem, Pombal, na imigração, não é? Sobretudo para a França, a partir dos anos 60, 70, é um pouco um fruto dessa realidade, um testemunho que tu tens da imigração. É verdade. Os meus pais seguiram esse caminho em busca de um futuro melhor, não é? E de facto deixaram Portugal, foram imigrantes durante muitos anos e à semelhança deles, muita gente em Pombal fez isso, não é? E Pombal é uma zona onde a imigração é uma constante.
E, portanto, os nossos conceitos quase se esvaziaram nesse período, mas depois voltaram e, portanto, a economia também foi melhorando e as nossas cidades, as nossas vilas na altura foram crescendo e, creio que não estou em erro, o nosso município, a nossa cidade de Orem, passou no mesmo dia à cidade de Pombal. Foram 3 cidades, Pombal, Entroncamento e Orem. Portanto, três cidades, sobretudo Orem e Pombal, que viveram esta realidade da imigração. Então, falaste que viveste lá até aos 16 anos e depois? Pronto, eu vivi em Valdeira até ir para a faculdade, até ir para Tomar, foi para onde foi estudar, não é? Mas tirar que curso? Eu fui tirar Conservação e Restauro, na altura fui tirar o bacharelato em Conservação e Restauro, porque eu ainda sou daquela fase em que a licenciatura era uma licenciatura, era um bacharelato mais um SES, e então na altura tirei o bacharelato, depois coincidiu com aquele momento em que deixou de haver o SES e houve ali um ano em que não havia uma alternativa e um ano mais tarde abre então a licenciatura biotápica com a possibilidade de se fazerem mais 2 anos para a licenciatura e foi isso que eu fiz, pronto, entrei em 94 para o Instituto Politécnico de Tomar, depois de ter feito o meu percurso formativo em Pombal, quer o ensino básico, quer o ensino secundário, e depois entrei então em 94 para o Instituto Politécnico de Tomar, onde terminei o bacharelato em 97 e depois em 99 voltei a entrar para fazer a licenciatura que terminei em 2000. E era esse curso que tu desejavas quando concorreste? Quando concorri era esse curso que eu desejava, desde muito pequenina que eu não sabia que queria ser conservadora restauradora, sabia que queria ser médica das obras de arte. Porque andava eu na 2ª ou na 3ª classe, numa visita de estudo, fui ao Museu Monográfico de Conímbria, onde vi umas senhoras que andavam com umas batas brancas, e eu naquela altura, que praticamente não saía de Valdeira, não é? E da Escola dos Carvalhais, eu vi umas senhoras com umas batas brancas, onde eu via senhoras com umas batas brancas era no hospital ou no centro de saúde quando ia às consultas. E então fiquei assim um bocadinho indignada e disse à minha professora, mas será, professora, alguém deve-se ter sentido mal? E então ela explicou-me na altura que não, que aquelas senhoras eram as médicas, era como se fossem as médicas das obras de arte, porque as obras de arte precisavam de ser tratadas para se manterem ao longo dos anos e aquelas senhoras eram as pessoas que cuidavam e que tratavam as obras de arte. E então eu, desde esse dia, que me disse que queria ser médica das obras de arte. Portanto, deu-se aí o clique para essa formação. Portanto, e lá está, mostra a importância de visitar museus em criança, não é? É verdade. E através da escola, porque muitas vezes não teríamos a oportunidade, não é? Pela nossa família, levar-nos aos museus, não é? Foi o meu caso. Eu desde sempre visitei museus, mas sim, na realidade, eu visitava museus no mês de agosto, um museu por ano, com os meus pais, quando eles vinham de férias, e com os meus avós não é? Os meus avós nem carro tinham uma moto e não era possível irmos na motorizada visitar museus. Claro. E então era na escola. E aquela mentalidade, digamos assim, que os museus era algo muito erudito e restrito e os tais museus para as elites, não era para e que ainda se verifica. Ainda se verifica. E que todos temos de tentar combater isso e os museus têm tentado e estão a conseguir cada vez mais, felizmente. É verdade. Mas até de museu para museu nós notamos muito isso. Eu posso dizer que eu, por exemplo, nos núcleos museológicos de Pombal, noto isso. As pessoas entram no Museu Marquês de Pombal e quase não falam, andam em silêncio profundo e vão ao Museu de Arte Popular e têm uma postura completamente diferente. E já encontrei pessoas na praça a dizer, vamos visitar este, e a ver outras pessoas, não, esse aí é só para as pessoas especiais, é só para as pessoas que conhecem muito, esse é muito fino, dizem as pessoas. Quase que vê ali um museu, um espaço sagrado, um templo, onde não se pode falar sequer, mas que não
que não é verdade. Não é, e nós tentamos desconstruir exatamente. Esse registro. Portanto, tiraste de conservação e restauro e depois, então como é que foi em termos de profissionais? Sim, pronto, eu tirei conservação e restauro. A partir do momento em que termino o bacharelato, comecei a trabalhar. Pronto, ao longo do curso fui fazendo alguns estágios, sempre ligados a museus. E o meu primeiro estágio, que foi um estágio de voluntariado, foi no Museu de Mértola e no campo arqueológico de Mértola. Fui para longe. Era para o calor, porque eu adoro calor, e foi a minha primeira experiência a ir assim para longe. E depois, no ano seguinte, fiz um estágio curricular no Museu Monográfico de Conímbriga, que foi aquele espaço que eu ainda hoje acho que foi aquele que mais contribuiu, se calhar, para a técnica que eu sou hoje. Ainda por cima, foi o tal espaço onde se fez o teu clique, não é? Exatamente. Durante a infância. Aquele espaço é daí por ser muito especial para mim, e a pessoa, eu acho que a minha grande mestra, que eu ainda hoje tenho como referência, foi e será sempre a doutora Adília Alarcão. Para mim foi, eu costumo dizer que foi o estágio onde eu chorei mais, mas foi o estágio onde eu aprendi mais. E depois no final, no meu estágio final de curso mesmo, fiz no município de Pombal, por onde acabei depois por voltar. O bom filho à casa toda. É verdade, mas depois disso, depois dos estágios, comecei a trabalhar em regime de prestação de serviços. Logo de imediato eu terminei o estágio no município de Pombal em setembro, e em outubro comecei a trabalhar no convento de Santa Clara à Velha em Coimbra, numa prestação de serviços, numa empreitada, que fui para ir fazer um trabalho de um mês na substituição de uma técnica que estava de férias, e depois acabei por ficar até ao final da empreitada. E daí comecei a trabalhar até por recomendação de uma outra pessoa que também é uma pessoa muito especial para mim e que também estará sempre no meu coração, que foi o Dr. João Croado, o atual presidente do Instituto Politécnico de Tomar, que será sempre o meu eterno chefinho. Por recomendação dele, por sugestão dele, comecei a trabalhar no Antiquário Pedro Salles, que por sua vez trabalhava no Museu Monográfico de Conímbriga, e volto novamente ao Museu Monográfico de Conímbriga, e então estou até cerca do ano 2000 a trabalhar com o Pedro e muito no Museu Monográfico de Conímbriga, porque grande parte das intervenções que eu fazia no âmbito deste antiquário eram realizados nos laboratórios de conservação e restauro do Museu Monográfico de Conímbriga. Ao estar a cuidar das obras que necessitam de restauro e de conservação, surgem situações muito difíceis, não é? Portanto, chega-vos às mãos algo que está a necessitar urgentemente de intervenção. Como é que é esse processo? Há uma grande responsabilidade? Não tens nervos? Como é que é o miudinhos? Sim, temos sempre, não é? Ao princípio, não é? Insegurança. E temos sempre medo que algum tratamento não corra bem, e já me aconteceu, não é? Mas primeiro começamos por olhar muito bem a peça, começamos por identificar as patologias que a peça apresenta e depois, em função disso, ver qual será a melhor proposta de intervenção que se adequa àquela peça. Depois também tendo em conta a finalidade a que ela se destina, não é? Se calhar, se tratar, por exemplo, de uma escultura que vai para o culto, ou se tratar de uma escultura de um bem museológico, se calhar o processo interventivo será diferente de uma para outra, não é? E aqui são opções que o conservador restaurador, que o técnico, neste caso, terá de tomar, e que eu tenho sempre, e no Museu Municipal de Pombal, tenho sempre muito isso em conta. Por vezes, eu intervenciono peças que não ficam novas, que vão para a exposição do museu, porque eu não quero que elas fiquem novas. Há casos em que eu até quero que essa peça documente o processo interventivo de que foi alvo, pronto. E, em função disso, nós pensamos na melhor proposta de tratamento, tendo em conta a finalidade e o bem-estar da peça. Mas, é claro, temos sempre medo, até porque muitas das vezes os materiais reagem. E, às vezes, eu estou a intervencionar uma peça que acho que lhe vou aplicar este produto e não vai haver
haver qualquer problema e depois ela queixa-se, mas temos que arranjar uma solução logo a seguir. É porque há pessoas que veem o restauro que querem a obra tal e qual como era, com aquelas cores vivas e que tem que estar tudo, porque é que não tem um braço, porque é que não metem um braço, não é? E temos que explicar toda essa situação, não é? O que está oculto e o que não está. Exatamente. Portanto, isso é um trabalho também pedagógico que os museus têm feito e têm de fazer, não é? Também para a pessoa perceber o que é o original, o que é o restauro. Exatamente. Eu ainda, semana passada, estive com uma outra colega de volta de uma peça em que optámos por não reintegrar cromaticamente uma parte da peça, precisamente porque queremos deixá-la precisamente assim, porque nós quase que conseguimos idealizar como é que será aquela parte, mas não temos a certeza se é assim. E iríamos estar a inventar um pouco, por todo o resto da peça, nós achamos, quase que temos a certeza como é que era, mas na verdade nós não sabemos, porque falta-nos aquele fragmento que foi reconstituído. E nós, é assim, o autor até podia ter pensado naquele local, não ter seguido a lógica que está no resto da peça. E então, por esse mesmo motivo, optámos por não reintegrar aquele bocadinho, precisamente também para nos servir até em futuras visitas guiadas de um elemento justificativo e também documentativo para mostrar, sobretudo aos mais novos, esta questão da conservação e restauro. E aquelas obras que vos chegam aos conservadores, restauradores, que é de bradar aos céus, não é? Que metem as mãos na cabeça por terem sido intervencionadas com pessoas sem qualificações para tal, não é? Surgem algumas Barbies naquele sentido cheias de cor. Sim, surgem peças completamente alteradas. A mim surgiu-me uma vez um São Brás, que no final era um Santo António. Pronto, mas a peça vinha completamente descaracterizada, desde lhe terem feito uma indumentária à base de panejamentos em papel, e que o tinham descaracterizado completamente cheio de repintes, uma coisa completamente alterada. Aí acontece. Graças a Deus, eu no Museu Municipal de Pombal não tenho tido esse problema. Aqui fica sempre a chamada da atenção, porque por vezes surge muito nas paróquias pessoas que querem oferecer o restauro, entre aspas, algumas obras, gastam dinheiro a pessoas não qualificadas e depois não resulta, e depois então têm que recorrer a um profissional. Portanto, têm mais despesas e prejudicam, e podem prejudicar para sempre essa obra. Às vezes pode mesmo perder-se as próprias obras nesse sentido. Não vamos falar daquele caso famoso de Espanha, não é? Daquela pintora que adulterou completamente a pintura de Cristo. A pintura de Cristo. Então, voltamos, portanto, acho que tinhas terminado em Conímbriga, entretanto, vais para Pombal. Não, entretanto, de Conímbriga, um dia, num domingo de manhã, a tomar café com o meu marido, estou a folhear um jornal e vejo uma publicação de um concurso, de um estágio profissional para o município de Tondela. E eu, um bocadinho em busca de um trabalho que me desse outro tipo de garantias e com mais estabilidade, resolvo concorrer a esse estágio profissional. Concorri, acabei por ser selecionada e passei a integrar a equipa do Museu Terra de Besteiros desde essa altura até 2002, sendo que tive aqui depois, ao longo desse período, uma interrupção. Foi a altura em que fui mãe e que fiquei um pouco ausente, mas depois voltei ao município de Tondela, onde estive e onde gostei muito de estar, onde eu tive a oportunidade de ouvir um bocadinho da entrevista da Ana, do Museu da Comunidade da Conselhia, da Ana Moderna. Tua conterrânea do Conselho de Pombal. Exatamente, é verdade. E ela dizia que o parto, que o museu tinha sido um parto difícil. O Museu Terra de Besteiros foi um bocadinho semelhante também. E pronto, e foi lá que estive até o momento em que recebi o convite para ir para o Instituto Politécnico de Tomar
e só por uma questão de estar mais próximo de casa aceitei esse convite, também porque o trabalho que vinha desenvolver para o Instituto Politécnico de Tomar me agradava e porque era um sítio onde eu tinha sido muito feliz e voltei novamente a uma das minhas casas e vim para o Instituto Politécnico de Tomar, onde estive até 2007, a altura em que então fui para o município de Pombal. Pronto, não se pode perder o castelo de vista. É verdade. Aqui em Oreia, popularmente, nós dizemos que não podemos perder os castelos de vista. Nós dizemos os castelos e não o castelo, mas na verdade há um castelo e um paço, mas popularmente nós dizemos os castelos. Então vamos para Pombal e vamos para o Museu Marquês de Pombal. Foi aí primeiro que... Sim, pronto. Eu vou para Pombal um bocadinho na sequência de um mestrado que estava a tirar, o mestrado em Património e Museologia que estava a tirar em Coimbra, sim, na Faculdade de Letras de Coimbra, e nessa altura eu que tinha conhecimento do Museu Municipal de Pombal, do Museu Marquês de Pombal, tinha conhecimento e sempre achei que aquele museu era muito triste. E então, eu no âmbito do meu projeto de mestrado, um dos meus trabalhos, o meu trabalho final era precisamente a requalificação daquele museu e a transferência, uma proposta de transferência daquele museu para um outro espaço, porque aquele espaço era, para além de ser muito escuro, muito triste, era muito frio, era muito úmido, e fiz um requerimento à Câmara para ter acesso a alguma documentação para poder avançar com o meu trabalho de mestrado. Não sei se por esse motivo ou não desconheço, se calhar o município até já teria essa intenção. Passado um tempo fui contactada pelo município de Pombal a dizerem-me que tinham um interesse estavam a pensar transferir o Museu Marquês de Pombal do sítio onde ele estava para a antiga cadeia velha de Pombal, que era precisamente o projeto que eu estava a desenvolver no mestrado. E depois eu disse lá, assim, olha, eu até estou a desenvolver um projeto no âmbito do mestrado, nesse âmbito, e pronto, eles convidaram-me, quando me contactaram, disseram sim, nós sabemos disso, é por isso que a estamos a contactar, porque tendo formação nessa área e nós não tendo ninguém no município, gostaríamos de saber se nos pode ajudar com esse processo. Claro, vamos lá. Eu que estava no Instituto Politécnico de Tomar, tive a sorte de ter, da minha chefia, me facilitar essa tarefa. O Dr. João Croado, que era na altura o meu chefe, facilitou-me imenso essa tarefa. Muitas vezes me deixou ficar, enquanto funcionária do Instituto Politécnico de Tomar, a trabalhar no município de Pombal, e eu ajudei então o município de Pombal. A minha colaboração começa em 2004 com o município de Pombal neste processo de transferência do Museu Marquês de Pombal dos Passos de Conselho para a antiga cadeia velha de Pombal. E pronto, e a partir daí comecei a ficar ligada ao museu. De imediato o município de Pombal fez-me o convite para ficar no município com um contrato de avença, que eu recusei. Pronto, não disse que não iria com numas condições inferiores às que teria no Instituto Politécnico de Tomar, e depois em 2007 então fizeram uma nova oferta, um convite diferente, e resolveram abrir também um concurso. Eu concorri e acabei por ficar e mudar-me para lá. Sim. Então, essa coleção que está no Museu Marquês de Pombal, como é que surgiu? Em que contexto é que foi criado este museu? Pronto, este museu é um museu já com alguns anos. No fundo, o Museu Municipal de Pombal nasce com este museu, nasce com o Museu Marquês de Pombal, que foi criado em 1982 no âmbito das comemorações do 2º centenário da morte do primeiro Marquês de Pombal. Ela surge na sequência de uma doação que foi feita por um pombalense, o saudoso senhor Manuel Gameiro, que infelizmente já não está entre nós, mas que nessa altura ele era um apaixonado pelo Marquês de Pombal, era um antiquário que estava estabelecido em Lisboa e que ao longo de mais de 20 anos da sua vida foi juntando um vasto património alusivo à figura do Marquês de Pombal.
foi conseguindo catalisar o entusiasmo de outras pessoas à sua volta, que o ajudaram a enriquecer esta sua coleção, e ele então, na altura das comemorações do segundo centenário da morte do Marquês de Pombal, vem junto do município de Pombal, segundo a documentação que me chega e aquilo que me foi transmitido, vem junto do município de Pombal propor a oferta da sua coleção, com o intuito de o município criar uma biblioteca-museu, que se deveria chamar Biblioteca-Museu Marquês de Pombal. E o município acolhe a doação, abre então um espaço que abre não com o nome de Biblioteca Museu Marquês de Pombal, mas com o nome de Museu Marquês de Pombal, que ficou então a funcionar nos espaços de concelho, numas salas que estavam ao nível do piso térreo, à volta dos claustros do município, nos espaços de concelho. Depois então é que foi transferido para o atual espaço, um edifício belíssimo. Exatamente, em 2004, então, conscientes de que era necessário dignificar a coleção, pronto, o espaço onde ela estava tinha graves problemas de climatização, pronto, era um espaço úmido, era um espaço em que era muito difícil manter índices de umidade e temperatura adequados ao acervo, até porque o acervo é bastante documental e aquele espaço não era o mais indicado. Então, havendo edifícios pombalinos na cidade de Pombal e estando na altura o município de Pombal interessado em requalificar esses edifícios e dar-lhes uma nova vida, foi a opção requalificar a antiga cadeia velha de Pombal e foi criado um projeto. Não foi um projeto museológico, foi musealizado aquele espaço através de um arquiteto, não houve uma equipa. O Museu Marquês de Pombal é um daqueles museus que começam não de baixo para cima, mas de cima para baixo, não é? Como a maior parte, não é? O que nos causa ainda hoje alguns problemas, mas ainda bem que foi assim que ele existe. Que ele avançou e hoje existe. E então, nessa altura, foi transferido para a antiga cadeia velha. Antes de entrarmos e falarmos nas coleções e o seu percurso, para visitar, há um ingresso? O acesso é gratuito, assim como o acesso a todas as atividades dinamizadas pelo museu. Muito bem. E portanto, está aberto a que dias e horários? Está aberto de segunda a domingo, se encerra apenas à segunda-feira. Algumas, de vez em quando também abre à segunda-feira, mas normalmente está aberto de terça a domingo, das 10 à 1 e das 14 às 18. Está aberto aos feriados também e encerra apenas no feriado 25 de dezembro e no dia 1 de janeiro. E no horário diz que encerra também no feriado de 1 de maio, mas há uma série de anos para cá que abrimos o museu também nesse dia. Também há muita procura. Há muita procura e há um evento que realizamos na Praça Marquês de Pombal no dia 1 de maio e estando os museus localizados na Praça Marquês de Pombal, achamos que não é muito correto termos os museus fechados. E então acabamos por abrir também no dia 1 de maio. E as visitas são guiadas? As visitas são livres, sendo que realizamos visitas guiadas mediante solicitação prévia. Desde que seja solicitado previamente e agendado previamente, realizamos visitas guiadas, mas mesmo a visita livre pode ser feita com auxílio de um audioguia. Muito bem. Então o que é que nós podemos ver no Museu Marquês de Pombal? Pronto, então nós chegamos à Praça Marquês de Pombal, não é? E encontramos logo os dois edifícios pombalinos que albergam dois museus. No caso do Museu Marquês de Pombal, chegando à praça, o visitante é logo convidado a subir ao museu, através da informação que encontra num painel que está à entrada, onde tentamos ser também o mais inclusivos possíveis. Temos logo a informação, quer em inglês, quer em português e também em braille. E depois, através de uma sinalética que está em português e em braille, o visitante é encaminhado a subir as escadas. Sobe as escadas e entra no museu.
quando entra no museu, é encaminhado para a recepção do museu, onde lhe é dada as boas-vindas, onde lhe é feita uma breve apresentação do museu, é feita uma breve contextualização do espaço, do edifício e uma orientação, é-lhe dada uma orientação de como é que a coleção está organizada no espaço. E é-lhe dada a informação de que, se quiser, pode fazer a visita com o auxílio de audioguia, em que a visita está feita em 4 idiomas distintos, português, francês, inglês e espanhol, e em diferentes versões. Tem uma versão geral, para o público em geral, uma versão com audiodescrição para o público invisual, e com audiodescrição e também com legendagem e para surdos, com legendagem para surdos mudos, e depois temos uma outra versão para público com déficit cognitivo e para público infantil. E a partir daqui, o visitante, se não tiver a visita guiada, segue a sua visita de acordo com aquilo que lhe interessar, de acordo com o tempo que tiver, e de acordo, se tiver mais tempo, pode levar o audioguia, cuja visita demora aproximadamente 45 minutos, entre 45 minutos a 1 hora, ou então faz uma visita mais breve, livremente. E que objetos é que encontramos, sim, os principais? Só? Sim, o acervo é um acervo composto por uma coleção documental, com vários documentos da época, inclusive manuscritos, alguns deles assinados pelo próprio Marquês de Pombal. É composto por uma coleção de quadros e gravuras, pintura, por mobiliário da época, peças de cerâmica também, um grande acervo bibliográfico também, muita bibliografia, sentenças, documentos legislativos. Temos peças que foram pertença do Marquês de Pombal, como é o caso do seu escritório e do seu primeiro caixão, porque entretanto ele foi tendo vários, mas o primeiro faz parte também da nossa coleção. Ao falar nas sentenças, portanto, a figura de Marquês de Pombal é uma figura que não reúne consensos e é uma figura controversa. Sentem esse peso, os habitantes do concelho identificam-se com a figura, têm orgulho, não têm? Há de tudo. Há pessoas que têm muito orgulho no Marquês de Pombal e há outras que não e que se recusam a entrar no museu. Mas depois não, há outro, e mesmo os turistas, mesmo não só os pombalenses, mas também os turistas, entram pessoas que nós percebemos que gostam imenso do Marquês de Pombal, que o admiram imenso, que o consideram um grande visionário, e outras pessoas que entram com aquela ideia de que foi um ditador, que matou as pessoas e que fez muito mal. Pronto, encontramos tudo. E os távoras. Mas é por isso mesmo que nós também no nosso museu e de acordo com a coleção que temos, tentamos também demonstrar todas estas ações da sua vida e da sua obra, o que ele fez de bem e o que ele fez de mal, e não camuflamos nada. Por isso também os aspectos mais negativos da sua administração estão representados no nosso museu. Muito bem, mostrar a isenção, acima de tudo. Exatamente, e temos que ser isentos e temos que também tentar compreender as coisas no contexto social da época, não é? Nós hoje é impensável, não é, fazermos justiça ou não numa praça pública, executando as pessoas, mas no século XVIII era isto que acontecia, e não acontecia em Portugal, e não acontecia em Belém, e não acontecia com o Marquês de Pombal, acontecia no mundo inteiro, não é? Por isso. Muito bem, vamos continuar a nossa conversa, até porque temos que visitar o outro polo do Museu Municipal de Pombal, que é o Museu de Arte Popular Portuguesa, e outros assuntos e outras atividades, mas só após o próximo bloco de comerciais. Até já. ABC Portugal 92.3 FM. E cá estamos nós, ao programa Museus e Companhia. Estamos à conversa com Cidália Botas, do Museu Municipal de Pombal. Na primeira parte falámos do Museu Marquês de Pombal, mas este museu tem também um outro núcleo, outro museu,
que é o Museu de Arte Popular Portuguesa. Cidália, fala-nos deste museu. Como é que surgiu este Museu de Arte Popular Portuguesa em Pombal? O Museu da Arte Popular Portuguesa, à semelhança do Museu Marquês de Pombal, surge também na sequência através de um benemérito, o Sr. Nelson Lobo Rocha, um grande amigo de Pombal, que infelizmente nos deixou na fase Covid, e que era um apaixonado pelo artesanato nacional. E um ex-funcionário da Gulbenkian, ele era funcionário da Gulbenkian, que nessas suas funções percorreu o país de norte a sul, contactou com os mais diversos artesãos e, sendo apaixonado por artesanato, foi reunindo uma notável coleção de artesanato, que em 2001 resolve, sendo muito amigo na altura do Presidente da Câmara e sendo um grande amigo de Pombal, Narciso Ferreira Mota, ele, gostando muito de Pombal e gostando imenso deste Presidente de Câmara, propõe-lhe oferecer a sua coleção de artesanato com o intuito da Câmara abrir um museu. E, uma vez mais, a Câmara aceita a doação, agradece imenso a doação, ainda bem que aceitou, e tendo adquirido um edifício pombalino, o antigo celeiro do Marquês, fica situado nessa grande praça onde está o Museu do Marquês de Pombal, as prisões. Exatamente. São dois edifícios que o Marquês de Pombal mandou construir naquela praça com o intuito de reorganizar a parte, já enquanto governante, não é? E mandou construir aqueles dois edifícios com o intuito de reorganizar a parte baixa da vila. E então, de um lado, ele mandou construir a cadeia e no outro o celeiro, que é conhecido por celeiro do Marquês ou celeiro da Gramela, porque o grande objetivo deste edifício era receber os tributos que vinham da sua quinta, a Quinta da Gramela, que era também no Marquês de Pombal. De onde vinha... A Quinta da Gramela fica situada... A Quinta da Gramela fica situada a cerca de 3 km da vila de Pombal e foi o local onde em 1759 o Marquês de Pombal mandou criar a primeira fábrica de fazer chapéus finos do reino. Foi em Pombal que a indústria da chapelaria fina nasceu por mãos do Marquês de Pombal, precisamente nesta quinta, que era uma quinta também bastante extensa, que ia até ao termo de Soro, e de onde vinham grande parte dos bens alimentares que serviam para abastecer Pombal e até mesmo para sair fora de Pombal. E os cereais vinham precisamente, o Marquês de Pombal sentiu necessidade de construir um edifício no centro da vila para receber, tratar e comercializar estes cereais. E foi então este celeiro que, em 2001, o município de Pombal resolve abrir num complexo urbano, juntamente com juntando aqui o espaço da antiga Casa do Despacho e da antiga Capela da Misericórdia, abre ali um complexo que denominou de Centro Cultural de Pombal, que é onde funciona o Museu de Arte Popular Portuguesa. Portanto, esse espaço foi requalificado e também tem área para exposições temporárias, que por vezes fazem. Exatamente, tem áreas para exposições temporárias. Portanto, o museu, nós entramos no museu, o acesso à semelhança do que acontece no Museu da Arte Popular Portuguesa, no Museu Marquês de Pombal, peço desculpa, também é gratuito. As pessoas entram nesse museu e quando entram nesse museu são acolhidos pelo vigilante do museu, que lhes que lhe dá as boas-vindas, faz uma breve contextualização e faz uma apresentação do espaço, que fala um bocadinho do edifício e faz uma apresentação da coleção, que atualmente está dividida em 2 salas, sendo que em 2001, quando o museu abriu, com a doação do Sr. Nelson, com cerca de 2.500 peças, o museu abriu confinado a uma única sala, que é a atual Sala de Olaria, mas inicialmente a coleção estava toda concentrada nessa sala. À medida que o museu foi crescendo, que foi recebendo outras novas doações, muitas aquisições por parte do município de Pombal, peças que vão sendo incorporadas também resultantes de alguns concursos que o museu vai promovendo e que artesãos nacionais vão concorrendo e que muitas das vezes, as peças dos concursos ficam sempre, as que são premiadas ficam sempre ao museu e as restantes que não ficam,
que têm, acabamos por achar que têm interesse, acabam também muitas das vezes por ser adquiridas pelo próprio município, à semelhança do que acontece com peças de artesãos que vêm à Feira Nacional de Artesanato e Tasquinhas de Pombal, que decorre anualmente, onde o município faz sempre questão de adquirir peças para o enriquecimento do seu espólio. E, portanto, o tal diálogo com o contemporâneo, não é? O artesanato contemporâneo, não é só objetos mais antigos, tradicionais, mas esta ligação entre o passado e o presente. Exatamente. Será futuro. Exatamente. Nós costumamos dizer que no Museu de Arte Popular Portuguesa temos um diálogo entre tradição e modernidade. De facto, neste momento, o museu está dividido em 2 salas. Uma sala onde estão apenas as peças feitas em barro, olaria, porcelanas, faianças, grés, pronto, tudo resultantes de produções artesanais, e depois temos uma outra sala onde estão as peças feitas em variadíssimos suportes, desde o que é mais provável ao que é mais improvável, como é o caso do pão. Não é? Nós temos peças feitas em pão, temos peças feitas em massinhas alimentícias, temos peças, depois temos os têxteis, as trapologias, as peças feitas em cerâmica, em madeira, em folha da Flandres, os típicos bordados de Portugal, pronto, peças em conchinhas do mar. Temos o artesanato mais característico da região de Pombal, que é o artesanato em bracejo, pronto, apesar de termos um núcleo demonstrativo das artes do saber fazer mais tradicionais de Pombal, ou mais comuns em Pombal, depois temos um destaque maior para o artesanato em bracejo, que é aquele que é mais identificativo da região de Pombal. Muito pronto, bem. Agora vamos falar das atividades, as principais, que também não temos muito tempo, que queiras destacar. Sim, pronto. Em termos de atividades, o museu tenta ter uma programação regular, onde enquadramos exposições temporárias que tentamos cada vez mais que não sejam exposições de muito curta duração. Pronto, tentamos apostar cada vez mais em exposições trimestrais e depois, a par dessas exposições temporárias, temos uma série de itinerâncias que também levamos o museu fora de portas, não são só as atividades que se materializam nas instalações do museu, mas também as que realizamos fora, e depois, a par das exposições, temos uma série de atividades como as visitas guiadas, as visitas de exploração, visitas encenadas. Realizamos diversas visitas encenadas, vestidos à época, sobretudo, que são conduzidas pela Condessa de Leonor Down, pelo Sr. Marquês de Pombal, pela extremosa criada da casa dos senhores Marquês. E essas pessoas são quadros do museu ou contratam fora? Tem uma parceria com algum grupo de teatro? Não, recorremos para grupos mais... grupos de turistas ou para visitas enquadradas em iniciativas da Câmara com maior rigor. Nós contratamos uma equipa de atores, a empresa Sons e Ecos, com quem trabalhamos com muita frequência para estas visitas. Depois, como os próprios funcionários para aquelas visitas mais com as escolas, mais com as IPSS, são os próprios recursos do museu, a coordenadora do museu e uma assistente técnica. São os quadros do museu? São os quadros do museu. Não, os quadros do museu são 4 pessoas. O conservador do museu, neste caso que sou eu, e depois 2 assistentes técnicos e uma assistente operacional. É este o quadro para os 2 núcleos museológicos. E com tanta atividade para fazer. É sim. Pronto, depois temos o serviço educativo com os ateliês temáticos, realizamos feiras temáticas, congressos, palestras, jantares temáticos, feiras temáticas, como é o caso da que vamos realizar agora em maio, o Festival Pombalino, em que durante um fim de semana Pombal volta à época barroca. Estão nas ruas? Estão na rua, sim. Esta atividade do Festival Pombalino é realizada na Praça Marquês de Pombal, é complementada por um festival de estátuas vivas barrocas. Deixo já o convite para virem a Pombal usufruir deste evento no fim de semana, nos dias 28 e 29 de maio, no último fim de semana de maio. E, a par disto, realizamos muitos outros projetos envolvendo a própria comunidade.
Estamos neste momento, vamos a partir da manhã montar uma instalação de rua a partir de um protótipo de um elemento característico do artesanato nacional, que é o Coração de Viana, em que envolvemos toda a comunidade do Concelho de Pombal, comunidade educativa, as IPSS, os lojistas da zona histórica, e convidámos todos eles a transformar uma estrutura em forma de Coração de Viana que o município deu a cada uma destas entidades, transformá-la com características primaveris para agora serem utilizadas na decoração das ruas da zona histórica no âmbito do projeto de chegada da primavera ao centro histórico. Está cheio de boas sugestões para irmos a Pombal. E parabéns todas essas atividades. E vestir aqueles fatos não é fácil com o calor, não é? Aquelas cabeleiras, aquelas saias de balão. Não é nada fácil, mas quando se faz aquilo que se gosta, há sacrifícios que se fazem. Muito bem, estamos quase a terminar o nosso programa. Não queria terminar sem fazer a questão habitual aos nossos convidados. Qual é o teu sonho para o Museu Municipal de Pombal? O meu sonho é assim, Gonçalo, eu já não sonho muito. A vida ensinou-me a não ter grandes sonhos, mas ainda tenho alguma esperança. E então, uma das minhas maiores esperanças para o Museu Municipal de Pombal é vê-lo crescer. Gostava muito de ver o Museu Municipal de Pombal num edifício pensado de raiz, que nos permitisse dignificar a exposição, colocar mais obras em exposição, porque há muitas obras que não temos em exposição, e que nos permitisse deixar respirar mais as peças. Por exemplo, no Museu da Arte Popular Portuguesa não temos espaço, está tudo muito amontoado, e depois gostava muito de ver um museu com recursos especializados, com recursos humanos suficientes para nos garantir o cumprimento das principais funções museológicas, que é aquilo que me deixa mais triste. Muito bem, Cidália, fica aqui o registro. Foi uma honra e um gosto ter-te aqui neste programa. Parabéns pelo teu trabalho tão empenhado, profissional e resiliente. Um grande abraço museológico. Já sabes, um abraço museológico é um abraço que se conserva. Caros ouvintes, despedimos por hoje e visitem logo que possam o Museu Municipal de Pombal. Para a semana estaremos à conversa com António Nabais, museólogo e autor de vários museus do país. Já sabem, Museus e Companhia, às segundas-feiras, a partir das 13, aqui na ABC Portugal. Obrigado e até lá.